retomando o tema da nossa aula, anteriormente nós vimos sobre o atendimento de oração nos plantões de oração propriamente, e agora, então, dando sequência, trataremos sobre os cuidados no exercício do atendimento de oração. Já falamos isso na aula anterior, repetimos aqui, o atendimento deve acontecer sempre em duas pessoas. Por quê? Pelo mandato de Jesus, primeiramente, pela obediência, Jesus mandou que saíssemos 2 a 2. Por segurança, porque um é testemunho do outro, e para que um ajude na intercessão e na escuta do Senhor. Os dois servos devem ser do ministério de oração por cura e libertação. Veja, você é uma dupla, né? Mas as duas pessoas devem ser do ministério. Um vai dirigir a oração propriamente e o outro estará intercedendo. Né? Não que seja alguém lá do ministério de intercessão, não. São ambos do ministério de oração por cura e libertação. Em caso de necessidade urgente em que não haja outro servo para atender, deve-se acolher e atender essa pessoa de forma a ajudá-la. É preciso ter muita prudência e discernimento. Veja, a gente fala por experiência, a necessidade de estar sempre em duas pessoas para dar o atendimento. Né? Agora, de repente, você diz, olha, eu não tenho alguém para me ajudar. Então, você pode se servir de uma outra pessoa da renovação carismática, uma outra pessoa de caminhada. Olha, eu não tenho, preciso dar o atendimento e não tem. Então, aí você pode recorrer a um intercessor. Ah, eu não tenho. Então, você pode recorrer a um coordenador de grupo, você pode recorrer ainda a um ministro de música, enfim, uma pessoa de caminhada, uma pessoa que você sabe que tem uma fidelidade na caminhada para te ajudar na intercessão no momento. Você não vai deixar de fazer o atendimento. Em última hipótese, você faça o atendimento sozinho, então, mas com todo o cuidado, com toda a prudência que a situação exige. Né? E lembrar aqui que nós dizemos sempre que a função do servo, especialmente no atendimento, ela é de acolhimento. Acolher, ouvir, rezar e encaminhar a pessoa. Poderíamos testemunhar aqui as maravilhas que Deus tem feito só no momento, nos nossos grupos de oração em geral, na igreja em geral, que se dá quando a pessoa é bem acolhida. Quantas pessoas que recorrem a nós com sentimento de abandono, com rejeição, enfim, elas nos procuram porque precisam. Né? Dizíamos já na aula anterior que o local de atendimento, as pessoas estão ali sofrendo e precisam do nosso acolhimento. Então nós vamos fazer o quê no atendimento inicial? Acolher, ouvir a pessoa, já dizíamos isso, rezar e encaminhar. Ouvir é outra situação difícil. As pessoas às vezes recorrem a nós porque não tem quem as ouça. Né? Às vezes a situação, e salvo engano, até a psicologia nos ensina isso, que quando a pessoa tem a oportunidade de botar para fora os seus sentimentos, enfim, conversar, em média 50% da situação já fica resolvida. Então a pessoa consegue a cura no momento que nós damos a ela a oportunidade de ela falar. Então, o ministro não tem que ficar falando. Só fala quando extremamente necessário. Mas vai ouvir a pessoa, então. Acolhe, ouve, depois reza para a pessoa, os dois, um intercedendo. Né? E pode haver um revezamento aí, né? De repente, o que está conduzindo a oração pode interceder e o outro pode fazer a condução da oração propriamente. E depois, então, o encaminhamento. Né? Então, acolher a pessoa com muito amor, lembrar que está sofrendo e acolher já pode representar uma cura. Os cuidados, como abraçar, como olhar a pessoa e etc. Perguntar e anotar o seu nome e convidá-la para sentar. Sempre chamá-la pelo nome. É muito importante, então, faz parte deste acolhimento. Amar a pessoa.
Lembrar que nós somos aqueles que dão oportunidade da pessoa se encontrar com Jesus, pelo amor. Lembrar que nós somos aquele elo de ligação da pessoa e Jesus. Explicar sobre o sigilo, antes do início do atendimento. O servo tem o compromisso de manter absoluto sigilo de tudo o que é falado no atendimento pessoal. Isso já desde muito tempo, que nós que militamos neste ministério sabemos dessa responsabilidade do sigilo. A gente chega a dizer até que a gente, no atendimento, a gente coloca a nossa estola invisível para dizer que quão necessário é guardar o sigilo. Né? Não tem esse negócio de sair de lá e depois, no dia seguinte, ou no mesmo dia, olha, meu irmão, minha irmã, não é uma fofoca, é uma partilha, eu quero partilhar o que aconteceu. Não, você não vai partilhar nada, você vai guardar como no silêncio de Maria, o que você ouviu, o que aconteceu, porque é incrível, meu irmão, minha irmã, e você sabe disso que estou falando. Muitas vezes, nós não sabemos bem por que as razões, mas muitas vezes as pessoas que nós atendemos, muitas vezes omite certas situações lá no confessionário, lá com o padre, e se abre conosco. Às vezes não contou nem lá na confissão, lá com o padre, e vem e conta. Então é muito sério. Confie em nós. Já pensou sair revelando as situações que nós ouvimos por aí? Nem pensar. Motivar a pessoa a falar, abrir o seu coração, pois tudo o que se fala vem à luz. Deixe de estar oculto. Como Jesus é luz, Jesus é a luz do mundo, ele vem dissipar as trevas e libertar. Por isso, provocar a pessoa no sentido de que ela se abra, que ela fale, bote para fora. Né? Apresentar a pessoa a Jesus através de uma oração inicial. Você já fez a abordagem, já acolheu, já deixou a pessoa falar, então você aí sim parte para a oração propriamente. Ouvir a pessoa com atenção e respeito. Não olhar para o lado, conversar com outras pessoas. Sem julgar, sem condenar. Cuidar com as expressões faciais e com as interjeições. Por exemplo, a pessoa te narra um fato e você, com a expressão facial, você já dá a entender a sua admiração, o seu susto, ou com as interjeições. Por exemplo, né? Misericórdia, meu Deus, aconteceu isso na sua vida. Você não deve fazer isso, você tem que manter a serenidade, a tranquilidade, a calma, até para não inibir a pessoa se fecha de repente, fala, meu Deus, essa situação minha é tão grave que até o ministro de oração aí está boquiaberta. Né? Você mantém a serenidade, porque a pessoa continue de forma fluente a abrir, a contar a sua situação. Deixar a pessoa falar, né? Só interromper para fazer alguma pergunta para esclarecer algum ponto. Evitar entrar em detalhes de situações muito traumáticas ou constrangedoras que a pessoa vivenciou, a não ser que ajude num diagnóstico preciso. Esta situação, meu irmão e minha irmã, é bem complexa. Né? Cuidado, se você é um ministro de cura, uma ministra de cura, você pode estar dando atendimento para uma mulher, para um homem, e traz, às vezes, situações constrangedoras para você. Né? De repente, a pessoa vem partilhar com você uma situação, por exemplo, de um adultério. Você não tem que ficar pormenorizando a situação, especulando a situação. Não, você vai tratar com amor, ouviu, pronto. Você não precisa saber detalhes de como aconteceu. Né? Isso, nós ouvindo esta situação, para nós é suficiente e vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê luz e sabedoria para ajudar a pessoa. Né? Entrar no campo da especulação já sai fora do requisito para o ministério, o ministeriado. Né? Anotar cada problema separadamente, o que ajudará no diagnóstico. Isso evita o esquecimento de algum ponto importante na hora da oração. Veja, você vai anotar, né?
aquela expressão que a cabeça é boa, mas a caneta é útil. Você anota para você poder dar um bom atendimento. Você anota, obviamente, concluído o atendimento, você destrói essas anotações para você não guardar, não acumular. Você não vai levar os problemas, né? Essa anotação é momentânea para você, né, poder se valer dela para dar o melhor atendimento. Tudo isso que está acontecendo nós estamos chamando do diagnóstico, né? E feito o diagnóstico, deve-se rezar pelas causas dos problemas. Veja bem, rezar pelas causas dos problemas. Exemplo, uma pessoa que chega para o atendimento, ela chega se apresentando como quem está angustiado. Qual é o seu problema? Eu estou angustiado. Então você não vai rezar para a angústia da pessoa, propriamente. Poderíamos fazer a analogia aqui com alguém que está com febre. A febre não é uma enfermidade, mas ela está indicando que há algum problema patológico, alguma infecção, enfim. Né? Você tem que... O médico, para resolver a questão da febre, vai ver lá o que aconteceu que chegou a febre. Então, se a pessoa chega para o atendimento e está dizendo que o problema seu é angústia, nós vamos ver o que aconteceu com a pessoa, a razão dessa angústia. Então, a pessoa está angustiada por ter sido traída por alguém, por exemplo. A causa pode ser o coração ferido, por falta de perdão, e a consequência é a angústia. Tantas situações podem acontecer que levou a pessoa a chegar neste ou naquele estádio de angústia. Então, nós vamos buscar, no Espírito Santo, buscar a causa do problema para atacar, né? Encaminhar a pessoa conforme a sua necessidade. Olha, aí entra o nosso amor, né? Você, de repente, precisa encaminhar a pessoa. Tem vários encaminhamentos. Às vezes você chega uma pessoa desprovida até de necessidades básicas. Tem pessoas que chegam a nós que ele não sabe que ele precisa ir lá no posto de saúde, às vezes ele precisa de um atendimento médico, e você deve encaminhar. Então você vai encaminhar a pessoa para o médico, vai encaminhar para o grupo de oração, vai encaminhar um retiro de primeiro anúncio para passar pela experiência do querigma, você vai encaminhar para uma confissão, para uma vida sacramental. Quando as pessoas chegam até nós que às vezes não foi nem batizado, não foi crismado, ou por N razões está afastado da igreja, você vai encaminhar. Claro, você não vai colocar um fardo de início, muitas atividades de início sobre a pessoa, porque senão ela não vai resistir. Mas com carinho, com amor, você vai encaminhar essa pessoa para que ela retome a sua vivência do batismo, né? E você também pode marcar o retorno para um segundo atendimento, quando se avaliará a evolução do processo de cura e conversão. Você pode trazer a pessoa mais vezes para o atendimento. 1 vez, 2, 3 vezes. Agora também há que cuidar e discernir com sabedoria que tem pessoas que gostam tanto do atendimento e vêm para o atendimento, mas têm dificuldade para dar passos, para ir para o grupo de oração. E nós entendemos que este atendimento, que chamamos de plantão de oração, ele há de ser um trampolim para a pessoa ir para o grupo de oração. O ministro de cura que estiver na condição de intercessor deve atuar com zelo, estando em sintonia com o Senhor e com o servo que conduz o atendimento, sempre intercedendo pela pessoa que recebe a oração e pelo ministro que dirige a oração. Caso tenha alguma moção ou palavra de ciência, o intercessor deve colocar de forma discreta para o ministro que conduz a oração. De preferência, a intercessão deve ser em línguas, oração em línguas, e em voz baixa. Ele deve evitar intervir no atendimento. Ou seja, ele está intercedendo para quem está conduzindo a oração e para o que está recebendo a oração, de forma muito tranquila, muito discreta, orando no Espírito, de forma a não atrapalhar eventualmente. Bem, irmãos, até aqui nós vimos sobre o cuidado no exercício do atendimento e, na sequência, nós falaremos sobre o comportamento e atitudes no momento do atendimento.